A primeira coisa que você vai tentar entender quando esse filme acabar é se você não foi cobaia de um grande experimento social aí, de um filme que na verdade ele é um grande déjà vu, porque é essa sensação que fica quando a sessão termina, né? E a segunda coisa é que, cara, alguém precisa parar o James Cameron, tirar ele desse universo aí de bicho azul de CGI, porque o cara tá preso lá dentro. Eu acho que muitas vezes parece que ele tá preso real em Pandora, né? Não é um universo artificial, na verdade esse planeta existe mesmo e o cara tá preso lá, gravando quase como se fosse um documentário, na verdade, né? Então hoje a gente vai falar aqui de Avatar 3, Fogo e Cinzas, e que é um filme que eu não tinha grande expectativa já, pra falar a verdade. Eu não sou grande fã do universo aí de Avatar. Acho que o primeiro filme foi realmente uma revolução, principalmente por conta do 3D, mas o roteiro desde lá já não era grandes coisas, mas esse aqui demonstrou que, cara, ou a equipe tá perdida, porque o principal, e acho que o ponto pior desse terceiro filme é o roteiro. E por que eu falei lá no começo de déjà vu? Porque o roteiro ele é uma junção do primeiro filme com o segundo filme, muito mal encaixado. Eu até vi uma entrevista do James Cameron falando que a ideia dele é que esse filme fosse meio que quase uma continuação do segundo direto, como se na verdade fosse uma parte 1 e parte 2, né, o segundo e o terceiro filme, coisa que não fica clara pra ninguém. E isso assim, desde o cartaz promocional, desde o título, desde os trailers, nada nisso remete que essa seria meio que talvez uma parte 2 de uma parte 1, que foi o segundo filme. E eu digo isso porque, assim, como eu falei, né, eu não sou grande fã de Avatar, mas eu achava muito interessante a ideia de que o Avatar ele era uma franquia nova, dentro de tempos que a gente vive aí, principalmente na indústria de Hollywood, em que só se faz remake ou só se revive, né, franquias que ninguém pediu. Avatar meio que era esse sopro de coisa nova que tinha ali no meio, até agora esse terceiro filme, que parece que o próprio diretor ele conseguiu se plagiar no terceiro filme da franquia. É até difícil saber por onde começar a falar aí de Avatar 3, já que ele se Frankenstein do primeiro e do segundo filme, mas eu acho que um bom ponto de partida é a gente falar sobre expectativa, começando aí pelo que o título nos entrega, né? Pois bem, o primeiro filme apresentou pra gente basicamente esse universo novo, né, apresentando Pandora e um povo muito ligado à terra, muito ligado à floresta. No segundo filme, A Forma da Água trouxe pra gente aí um povo que é muito ligado à água, além da fauna, da flora diferente, e que fez total sentido aí com o subtítulo do filme. Quando você vê o terceiro filme chamado Fogo e Cinzas, o que exatamente você acha que vai ser apresentado e que a gente vai conhecer? Pois é, se você pensou a mesma coisa que eu pensei também, você pensou errado. Bem, nesse ponto aqui eu acho que já dá pra gente entrar aí no enredo do filme, que basicamente, como eu falei lá atrás, se você já assistiu o primeiro, já assistiu o segundo filme, pronto, você já sabe o enredo do terceiro filme. Mas brincadeiras à parte, eu vou literalmente ler o enredo do filme pra você ver se não é de repente até mais um elemento que cria uma certa expectativa do que vai se tratar Avatar 3. Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda de seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri enfrentam uma nova ameaça em Pandora, o povo das Cinzas, uma tribo nave violenta e sedenta de poder, liderada pela implacável Varangue. A família de Jake precisa lutar por sua sobrevivência e pelo futuro de Pandora, em um conflito que os leva aos seus limites emocionais e físicos. Então, se você gosta desse universo de Avatar, você já vai pensar, pô, legal, mano, vão expandir a franquia, vão trazer aí um novo povo do fogo, das cinzas, que vão trazer também uma nova flora, uma nova fauna, mas infelizmente, galera, não é isso que acontece. A gente vai ter nesse filme aqui, eu poderia dizer tranquilamente que o mesmo roteiro quase aí que do segundo filme, com pitadas de diferença a mais. Na verdade, a única grande pitada de diferença é que aparece essa nova tribo, Boaí, esse povo das cinzas, mas a gente vai ter aqui a família Sully se deslocando para um outro lugar por um motivo bem besta que o roteiro inventou de qualquer forma, só para o filme meio que poder andar. A gente vai ter eles enfrentando os mesmos inimigos, aliado a esse povo das cinzas. A gente vai ter todo ali aquele negócio de baleia de novo, todas aquelas as mesmas discussões que aparecem no segundo filme, elas vão voltar aqui. O mesmo final, meio que era para ser alguma coisa empolgante, vamos dizer assim, é exatamente o mesmo final do primeiro filme. É um bagulho assim, cara, como é que ninguém viu isso? Tipo, como é que esse roteiro foi pra frente, sabe? É um negócio que eu não consigo entender. E na mesma entrevista que eu vi o James Cameron falando, né, que esse filme era pra ser tratado quase como uma parte 2 do segundo filme, e ninguém só esqueceu de avisar qualquer pessoa sobre isso, ele falou que as pessoas estavam criando expectativas demais sobre esse novo povo, nave que ia aparecer, que é o povo das cinzas, e que o filme não exatamente ia se tratar disso. Então, mano, como é que eles fazem toda a propaganda do filme em cima disso? O subtítulo do filme é sobre isso, quem
quem aparece principalmente nas capas desse novo filme é esse povo das cinzas que remete a coisas de fogo, tudo, toda a estética, toda a propaganda é feita em cima disso, e realmente o filme não trata disso. Infelizmente, o filme ele tem pouquíssimas cenas nessa nova localidade, vamos dizer assim. Acho que basicamente é uma cena que se passa nessa nova localidade. E essa adição desse novo povo, de fato, é algo interessante, porque eu posso até dizer que a melhor coisa que tem dentro desse novo filme é essa vilã, que é interpretada aí pela Oona Chaplin, e que, cara, realmente foi uma boa vilã. É algo até que eu achava que ia ser meio que um respiro novo pro filme, porque a gente já teve 2 filmes anteriores em que os vilões eram os humanos, né? Então, pô, esse filme aí vai trazer vilões que na verdade são naves, e aí é uma tribo que é um pouco ali, mostra que nem todos, né, os povoados daquela região são bonzinhos. Isso ia ser bem legal, cara, só que isso assim... Cara, isso é nos 5 a 6 primeiros minutos de filme, parece que vai ser isso, depois você já começa a ver que, nossa, velho, o bagulho desanda pro segundo filme, e aí você fala, o que eu tô assistindo aqui de novo, velho? As baleias conversando novamente, fazendo reunião de baleia. Então, no final das contas, você vai ver que é um filme, cara, que ele tem muito furo de roteiro, é um filme que é muito alongado, mais uma vez. Assim, James Cameron, ele tem esse negócio de realmente ele querer filmar ali, né, todo meio que o universo, e apresentar a fauna, e falar dos bichos, só que aqui você vai estar vendo de novo, o mesmo filme, você vai estar vendo baleia, você vai estar vendo aqueles meio golfinhos, você vai estar vendo meio que umas lulas, você vai estar vendo aqueles dragões que voam, só que agora os dragões da tribo que é vilã também é a mesma cor, então se eles são meio pintados de vermelho, os dragões também têm a mesma paleta de cor, enquanto os dragões da galera nave da Terra são azuis, escuro, então eles também são meio azul escuro. Lembra até assim, Avatar pra mim já lembra um videogame de maneira geral, né? Parece que você tá zerando um jogo pelo YouTube quando você tá assistindo esse filme. E aí tem várias coisas que incomoda de furo de roteiro, como por exemplo, no segundo filme, o que faz a trama avançar pra mim já é assim, ridículo, uma desculpa ridícula, porque o Jake Sully sai da tribo dele, lá da tribo da Terra, pra ir pra uma outra tribo, sendo que ele sai de lá pra não oferecer perigo pra aquela tribo, e aí ele vai pra tribo da água, que é uma tribo que ele não conhece, pra oferecer perigo pra elas. Então assim, que lógica de pensamento é esse, velho? Nesse terceiro filme, a lógica é exatamente a mesma, é uma desculpa, assim, que, cara, não faz sentido nenhum. E aí tem uma outra coisa que me incomodou um pouco também, que é, eles simplesmente falam, só ficam falando inglês do nada, mesmo a tribo nova, que nem é uma tribo que teve presente, assim, nos outros filmes, né, que até então os humanos nem tinham contato com elas, eles falam inglês, velho, tipo, e cadê a língua, tipo, dos avatares, a língua lá dos naves, simplesmente sumiu do filme, os caras cagaram pra isso, e aí em momentos que eles achavam que era importante, eles falavam nave, mas o resto do filme inteiro eles falavam inglês. E aí a gente pode falar também um pouco das atuações, né? As atuações em Avatar já não são aquelas coisas. A gente vai ter aí a Zoe Saldanha, que é uma boa atriz, fazendo a Neytiri. A gente tem a Kate Winslet, que entrou desde o Avatar 2, né? Fazendo a mulher do chefe ali da tribo da água, que também é uma boa atriz, volta a trabalhar aí com o James Cameron desde do Titanic, né? Trabalhou com ele lá atrás em Titanic. Tem ali a Sigourney Weaver, que tá desde o primeiro filme. Mas, cara, tem um ator que é aquele Jake Chapin, que faz o Spider, que também apareceu no segundo filme, que esse não dá, cara. Ele não dá, pra mim a interpretação desse moleque é muito limitada, quase como, ele não é tão ruim, mas ele é quase como o Anakin no episódio 1 lá de Star Wars, né, e aquela criança, né, que fez o Anakin pequeno, e nem dá pra reclamar muito, porque o protagonista, que é o Sam Worthington lá, que faz o Jake Sully, ele também já é um ator bem limitado, né, ele basicamente fez Fúrias de Titãs, acho que nasceu ali como uma promessa desses filmes de ação, meio que de fantasia também, né, e depois veio pro Avatar e morreu aqui, porque, enfim, precisa pagar as contas dele também, né. E aí tem coisas que me incomoda também, que meio que fazem parte da lore, do folclore, assim, do universo mesmo que o James Cameron estava construindo, que são coisas que às vezes não faz muito sentido. Pra mim, esse lance deles se comunicarem pelo cabelo já é algo que... Cara, como assim é um negócio que meio que tá pelo, né, um rabo, só que meio que na cabeça, assim, pelo cabelo. Mas ok, até aí tudo bem, um universo novo, que nem eu falei, né, acho que ainda era um fôlego, vamos dizer assim, dentro de Hollywood. Mas aí, nesse filme, meio que tem algumas coisas que a menina, assim, da Sigourney Weaver, ela move, às vezes, o cabelo como se fosse uma cobra, sabe? Isso nunca nem pareceu fazer sentido e nunca foi apresentado em nenhum filme, ninguém nunca fez isso, mas ela faz nesse. Cara, toda aquela comunicação com baleia, que tem desde o segundo filme, e volta aqui, e é mais alongado ainda, é um negócio que não entra na minha cabeça, não faz sentido nenhum como esses bichos se comunicam. Tem um momento aqui que a baleia, tem uma baleia mãe, uma baleia filha, e aí eles comunicam e fica aparecendo aquela legenda, e é um negócio que parece que é uma tara que o James Cameron tem por baleias, e mostrar que elas sofrem, né, porque tudo às vezes nesse universo tenta refletir um pouco de crítica, obviamente, no nosso mundo, né, e essa crítica já estava muito presente no segundo filme, não precisava voltar aqui, e aí ao mesmo tempo tem uma parte de conselho de
baleias que me lembrou muito o Senhor dos Anéis, o segundo Senhor dos Anéis, que tem aquele Conselho das Árvores lá do Barbárvore, e que, nossa, mano, assim, parte chata, podia ser cortada aquilo ali do filme tranquilamente, e é a mesma coisa aqui, poderia ter uma versão de Avatar só com 2 horas de duração, porque 1 hora era só de coisa de baleia. Acho que o James Cameron não ficou satisfeito em fazer um filme de 3 horas, que foi o segundo filme, mostrando baleia, golfinhos e não sei, outros seres aquáticos, e colocou mais 1 hora basicamente disso nesse filme, desnecessariamente. E essa evolução de personagens também, cara, que não acontece no filme, basicamente do jeito que eles estavam no segundo filme, eles vão estar aqui. Então, assim, tem muito furo de roteiro aqui nesse filme, acho que a principal crítica e a pior coisa desse filme tá nesse sentido. E tem uma coisa que me incomoda também no filme, cara, que também tá presente desde o segundo filme, já que a gente vai achando que vai ver um negócio de fogo e cinza, mas volta pra água desse universo aqui, é que, cara, a quantidade de ar respirável embaixo da água não faz sentido nenhum, cara. No segundo filme, na luta final lá, o coronel que ficou basicamente afundado, desmaiado, mó tempão embaixo da água, voltou, né, foi resgatado pelo filho, volta a respirar normalmente, enquanto o Jake, que tava de boas, quase não consegue sair vivo da água, e aqui tem umas interações meio que dessas nesse filme aqui também, que você fala que, mano, qual que é a lógica, né? Qual que é assim, como é que trabalha a física dentro desse universo, né? As regras gerais desse universo, porque parece que elas não são muito bem aplicáveis. E tem uma coisa muito engraçada que acontece nesse filme, que também tá presente no segundo filme, porque é isso, tá, galera? Vocês estão vendo que eu tô falando direto sobre isso, é porque parece o mesmo filme e é como se fosse meio que um grande filme de 6 horas, tá? Que ficam pedindo pra cuidarem sempre, né, ou ficarem de olho na filha menorzinha do Jake, na pequenininha. E sempre esquecem essa criança em tudo que é lugar, cara. Essa criança sempre fica largada, fica pra trás, jogam ela, e aí ela surge do nada, às vezes. Então é algo que é meio furado, mas ao mesmo tempo, pelo menos, traz um negócio meio engraçado pro filme. E aí, de fato, galera, eu sei que eu tô chutando balde aqui, mas é porque é um filme que custa milhões. É um filme que tem certa parte do elenco competente, não todos, né, mas tem um diretor muito competente por detrás, cara. É até algo que eu fico assim, de só ver o James Cameron fazendo filme de bicho azul, porque ele é um bom diretor. As cenas de ação são legais no filme, então tu percebe que ele poderia, sabe, tá fazendo isso num novo filme. Pô, ele já dirigiu Exterminador do Futuro 1, Exterminador do Futuro 2, ele dirigiu já Rambo, então é um cara que ele sabe, cara, não precisa provar meio que nada pra ninguém nesse sentido. Ele é um cara que sabe construir personagens femininas fortes de maneira não artificial, como a gente vê em muitos filmes hoje em dia por aí. Então, cara, isso tá presente aqui, não à toa também, como eu falei, o negócio mais legal do filme é a vilã, que é uma personagem feminina nova e muito legal, tipo, só que muito subaproveitada. Eu vou dar um pequenino spoiler aqui, tá nada demais, mas que no filme todo, meio que no primeiro Avatar já tem esse negócio da representação da mulher como essa força através da Nick Fury. Como eu falei, né, o James Cameron sabe construir essas personagens muito bem. No segundo filme também tem isso. Só acho que perde um pouco a mão ali com aquela Avatar, aquela nave grávida lutando no meio das lutas e tudo mais, da tribo da água lá, mas tudo bem, ok. E nesse terceiro filme aqui vem a vilã dessa forma, e é meio que todo momento meio que construído uma tensão para que haja a batalha final entre a Neytiri e a Varangue, que é essa vilã nova. E, cara, isso meio que não acontece no filme. Isso é muito broxante. E, de novo, a gente vai ver o Jake Sully lutando com o Quart, com aquele coronel. Cara, de novo, velho, é o mesmo final do segundo filme. Desculpa repetir isso novamente, mas é exatamente isso, mano. É exatamente o final. Literalmente, ele pegou o final, não é zoeira, tá? O final do segundo filme com o final do primeiro filme e juntou as duas coisas. Eu gosto de trazer aqui no canal esses comentários, né, no sentido de indicar esses filmes, porque eu acho que todo filme tem o seu público, tanto que eu nem falo de nota, de pontuação dos filmes. Só que aqui em Avatar 3, cara, eu acho que infelizmente até as pessoas que poderiam ser indicadas, que já gostam desse universo, vão se sentir meio enganadas, sabe? Sentir, mano, tudo que me venderam ali através dos trailers, cartazes, do que foi comentado, não é nada disso que eu tenho no filme. Eu tenho aqui esse pastiche aí gigante do primeiro e do segundo. É um filme que você já sabe meio que o que esperar em relação ao 3D, vai ser legal, parte sonora também bem feita. Fotografia do Avatar eu nunca gostei, sempre achei muito feia, principalmente o que se refere ali àquele universo dos humanos. Eu acho que é tão sem sal, sem graça, mas enfim, a parte ali da computação gráfica vai estar decente, como eu falei, né, nada que traz assim, nossa, que brilha aos olhos agora em 2025, mas ainda continua sendo muito competente. Se você já é muito fã da franquia, independente do que eu esteja falando aqui, você provavelmente vai assistir no cinema. Se você não é fã da franquia, eu, particularmente, não iria ficar 3 horas e 17 minutos dentro da sala de cinema para ver esse filme, tá? Eu esperaria sair no streaming, alguma coisa assim, e iria ver, porque eu acho que não tem nada que justifique você sair de casa para ver o mesmo filme no cinema, porque como eu falei, né, é um pastiche do primeiro e segundo filme, então você vai estar vendo a mesma coisa. A gente sabe que o ingresso no cinema hoje em dia tá caro, ainda mais final do ano, com diversos gastos que a gente tem. Eu acho que, não, infelizmente, não vale a pena você sair para ir ver Avatar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários
comentários o que você achou aí de Avatar 3, se você discorda ou concorda com as coisas que eu falei, curtir o vídeo para chegar a mais pessoas e também se inscrever para não perder aí os novos conteúdos. Até a próxima, pessoal!